Sinceramente, hoje foi dos dias mais deprimentes que eu assisti na Assembleia da República. Já tinha tido dias bons, dias em que achei que a democracia estava a funcionar, dias em que achei que o sistema estava empodrecido e por isso controlava grande parte daquela que era a ação dentro da Assembleia da República, mas hoje acho que fomos longe demais e hoje acho que sinceramente aquilo que ficou colocado em casa foi o regime democrático. Aquilo que tanto acusam o Chega de querer colocar em causa as instituições, hoje, muito sinceramente, foi uma imagem deprimente de um órgão de soberania, com 230 deputados a assistir a uma tentativa de colmatarem uma falha dos dois principais partidos do sistema. E neste caso, eu vou mais longe, neste caso é a questão do regime que está em causa. A determinada altura, e depois de Luís Montenegro dizer que iria submeter, já todos ouviram a história, eu até vou encurtar porque já todos percebemos, Luís Montenegro apresentou a moção de confiança, sabendo que a partida estava chumbada, tenta encostar à parede o PS, quando percebe que a coisa não vai correr bem, Hugo Soares acaba por fazer o trabalho sujo do governo e obrigado, certamente, porque eu não acredito, sinceramente, que Hugo Soares quisesse fazer aquela figura de submeter a votação, um requerimento para tentar suspender os trabalhos para uma reunião privada entre o governo e o secretário-geral do Partido Socialista. E acho que isto hoje foi tudo tão errado, tão mau. E depois chegamos ao final do dia e percebemos que cada um dos partidos teria a sua visão diferente do porquê de não aprovar ou de aprovar a moção de confiança. Mas chegarmos ao final do dia e perceber que afinal o único motivo para que PS e PSD não se tenham entendido é uma questão de cerca de 30 dias, eu acho isto completamente surreal. Uma coisa é a postura do Chega, desde o início, criticamos a posição do governo, criticamos a postura de Luís Montenegro, consideramos que o governo já não tinha condições para continuar e por isso mantivemos a nossa postura. No caso do Partido Socialista não era isso que estava em causa. O Partido Socialista, na realidade, ao mesmo tempo que propunha a Comissão Parlamentar de Inquérito, sentia-se por parte dos socialistas que estavam algo nervosos em relação a esta questão, porque sabem que mais tarde ou mais cedo o feitiço vira-se contra o feiticeiro e eventualmente podem ter CPIs também àquilo que foram as suas atuações enquanto políticos, ou pelo menos desde que estão na política. Agora, reparemos numa coisa. Luís Montenegro foi o homem que se sujeitou hoje ao abraçar e ao ir de encontro novamente ao seu parceiro preferido. E recordemos que fez ontem um ano que, após as eleições de 10 de março do ano passado, Luís Montenegro disse que não era não e, portanto, faz o primeiro acordo de viabilização do Presidente da Assembleia da República já num acordo que foge completamente àquilo que é o tradicional e ao regimental, em que concordam elegeram um presidente para 2 anos e um segundo presidente para os últimos 2 anos, tendo em conta que o presidente do Partido Socialista para os últimos 2 anos era Francisco Assis, e Francisco Assis, entretanto, deu à soleta e pôs para o Parlamento Europeu. Depois negociaram os orçamentos e, mais uma vez, o Partido Social Democrata cedeu ao PS de Pedro Nuno Santos na questão do IRC, limitando assim o crescimento económico, deixando o país às avessas com esta postura socialista. Pelo meio, não nos podemos esquecer que foi Luís Montenegro e o governo do Partido Social Democrata que mais uma vez faz um favor aos socialistas e apoia António Costa para candidato e para ser presidente do Conselho Europeu. Ao longo deste tempo eles sempre negociaram isto em conjunto. E eu queria fazer aqui uma menção, porque hoje eu acho que mais do que aquilo que era a palhaçada que já se sabia que iria acontecer dentro do Parlamento entre PS e PSD, e não obstante o facto, depois das interrupções e de uma hora de suspensão, e vai negociar e tenta negociar, e afinal, depois ao final do dia, era para uma questão de 30 dias que falharam o acordo, ou seja, brincaram com os portugueses durante o dia todo, tornaram de facto a Assembleia da República na casa do Big Brother ou do Secret Story. Quiseram transformar isto num reality show completamente ridículo. Agora vamos ter dias e dias e dias a fio
com comentadores que vão pegar nos factos políticos e que os vão tornar em opinião e fazerem influência que eles próprios admitem que fazem, da maneira como não têm escrúpulos, grande parte deles, não estou a dizer que são todos, mas grande parte deles, e o que está aqui em causa é de facto o regime. E precisamente por ser o regime, a minha intervenção de hoje na Assembleia da República, eu não tinha muito tempo, porque o tempo era escasso e tínhamos que fazer muitas intervenções. Tínhamos o Presidente a fazer a intervenção inicial, a abertura do debate e depois o fecho por parte do Chega, e portanto tínhamos algumas limitações de tempo que eram óbvias, tentávamos abranger o máximo de questões possível, mas era limitado o tempo. E portanto eu optei por falar da situação do facto de hoje ser 11 de março. E o facto de, no 11 de março, foi preciso homens como o General Spínola, mas eu quis focar principalmente no General Almeida Bruno, até por conhecer também o filho do General Almeida Bruno e de ser uma pessoa que eu tenho como referência histórica muito importante por aquilo que fez no 11 de março. E sabem que depois do 25, os mais velhos acompanharam isto, obviamente, mas depois do 25 de Abril e depois, a partir de determinada altura, com a influência que o PCP tinha dentro do movimento das Forças Armadas, do MFA, o PCP começou a criar uma ala mais radical, que baseava-se até na questão de... tinha uma sigla que eram os SUV, que eram os Soldados Unidos Venceremos, que tornou-se uma ala muito mais radical dentro do movimento das Forças Armadas e que corrompia por completo os objetivos do 25 de Abril, e daí eu tantas vezes dizer que a gênese do 25 de Abril até tinha uma boa gênese, mas depois na realidade eles próprios traíram o 25 de Abril na própria noite de 25 de Abril ao tentar subverter todos os valores e ao tomar atitudes numa tentativa de pegar no seu camarada Vasco Gonçalves, levá-lo para uma retórica do período revolucionário em curso, e no período revolucionário em curso tentarem converter Portugal numa célula da antiga União Soviética, que é aquilo que eles têm tanto na mente. Bom, e esta data de 11 de março, que se celebram hoje 50 anos, é importante porque foi nesta data que o General Spínola e o General Almeida Bruno, como já referi, depois há aqui participações também de Jaime Neves, metem travão a um objetivo de a esquerdalha e principalmente o Partido Comunista assumir o controle de algumas forças armadas. Existe ali na zona dos Ralis um conflito, é sempre em Louros que acontece isto. Existe ali um conflito nos ralis entre a Força Aérea, os paraquedistas, e tudo isto acaba por despoltar. Aconteceram até algumas rajadas, etc. E é a partir do 11 de março que inicia-se o período revolucionário em curso. Eu hoje até, no meio do discurso, digo que terminou o período revolucionário em curso, terminou o PREC, mas não, inicia-se o PREC, e é a partir daqui que era muito aquela lógica de Álvaro Cunhal de dizer quem está... ou se está com a revolução ou se está com a reação, muito numa lógica de cumprir aquilo que era uma ideologia muito da União Soviética, no princípio de terem cumprido aquilo que era a Revolução de Fevereiro, e faltava-lhes cumprir o objetivo final de uma constante revolução, que era a Revolução de Outubro. Tudo muito num princípio marxista e numa lógica de uma luta de uma sociedade sem classes e de promover em Portugal uma sociedade sem classes, não optando pela questão da meritocracia e sim tornando todos iguais independentemente do seu mérito. Surge a questão das cooperativas, já todos vimos aqueles vídeos fantásticos e maravilhosos das cooperativas a dizer entregas a tua enxada, isto agora é da cooperativa e portanto é de todos, etc. E pronto, e é aqui que se começa a meter um travão, é esta questão do PCP e da participação do PCP, e depois, a partir precisamente do 11 de março de 1975, é quando o PREC ganha uma nova dinâmica e quando eles começam a acelerar com as nacionalizações, com a terra a quem a trabalha, e por isso a reforma agrária, invadiram tudo o que era propriedade privada, expoliaram, roubaram, tomaram conta de tudo e mais alguma coisa. Estes homens, eu não sei como é que é possível termos um partido constituído com esta história, e que acabou por culminar depois no 25 de novembro de 1975, em que então aí Jaime Neves, em conjunto com Ramalhianos, metem travão a este processo revolucionário em curso,
depois de umas semanas antes terem acontecido o problema do cerco à Assembleia da República, ter existido um cerco. Sabem que hoje eu estava a pensar, e depois daquelas imagens que eu creio que já toda a gente viu na televisão, durante a suspensão dos trabalhos, aquilo de todos os deputados juntarem ali naquele que é um espaço que nós costumamos designar na Assembleia da República como o espaço comum, o chão comum da democracia, que é o espaço central do hemiciclo. Lembrei-me precisamente na altura que existe o cerco à Assembleia da República e que os deputados naquela altura ficaram capturados dentro da Assembleia da República. Depois a Assembleia da República inclusive é desviada e passa a funcionar durante uns dias no Porto, e só mais tarde é que retoma, eu creio que a 18 de novembro de 75 é o período que retoma as sessões na sala das sessões, e a 25 de novembro de 1975 então consuma-se o facto de terminar com esta palhaçada toda que andaram a fazer. Mas hoje o regime esteve em causa. Hoje, mais uma vez, com aquela questão de tentarem marcar à cara podre, à frente de toda a gente, tentarem marcar uma reunião, suspendendo os trabalhos, tomando uma atitude que regimentalmente todos tinham muitas dúvidas, que inclusive o próprio Presidente da República, o Presidente da Assembleia da República, fica numa situação constrangedora em relação até daquele processo, e tem que chamar a atenção de que, existindo suspensão dos trabalhos, terá que ser ditada por ele depois de colocar à votação. O regime democrático hoje esteve a abanar e as pessoas não têm noção do que aconteceu. Foi um dia muito intenso. Acredito que toda a gente está muito cansada com aquilo que aconteceu. Os jogos de bastidores, a correria nos corredores, as reuniões à porta fechada, porque mesmo assim existiram reuniões à porta fechada. A forma como tudo isto foi feito durante o dia de hoje levantou, no meu entendimento, um descrédito ainda maior da população para com o regime democrático. É interessante depois perceber como eles falam da questão da ética republicana, e tentam colocar em cima do mote de tudo o que estiveram a dizer a questão da ética republicana. Eu não ligo a essa questão da ética republicana, até porque tenho simpatia pela nossa história, por aquilo que são os nossos 900 anos de história, e a realidade é que nem num período de tamanha convulsão como foi a Primeira República nós tivemos tantos atos eleitorais como temos agora. E eu falo dessa questão no meu livro, não sei se tenho aqui, se calhar não tenho, não interessa, da Ignóbil Porcaria. O livro da Ignóbil Porcaria, que está à venda em resiste.pt, aproveito para falar sobre o livro e para quem o quiser comprar, que é a questão de nós estarmos a chegar a uma fase de eventuais microciclos na política. Com tudo o que isto poderá trazer de bom pela questão do pluralismo de opinião, mas que obviamente terá consequências numa instabilidade, não só legislativa, mas também financeira, e terá reflexos nos mercados e terá reflexos, obviamente, naquilo que é o comportamento dos investidores em relação a Portugal e das próprias empresas a funcionar em Portugal, colocando em causa o gerar riqueza, que é um assunto que a esquerda tanto deixa de lado. E hoje fui obrigado também a relembrar o Partido Social Democrata de um vídeo e de um assunto que eu já tinha tratado no vídeo aqui há uns dias, que é o facto de quando Luís Montenegro diz porque vocês não querem, vocês chegam, não estão a querer lutar pela direita porque estão associados à esquerda. Vamos lá ver se nos entendemos. Eu ainda há uns dias publiquei um vídeo do primeiro congresso do PPD, onde quer Francisco Sá Carneiro, e eu não sou daqueles que passa a vida a citar Francisco Sá Carneiro, simpatizo com algumas das suas frases e percebo que Sá Carneiro era um homem de esquerda, mas que entretanto ao longo dos anos foi virando mais à direita, mas o PPD não fez isso. O PPD foi sempre, o PPD-PSD foi sempre um partido de esquerda. Aliás, como já falámos, Pinto Balsemão sempre apelou ao facto de serem de esquerda. No vídeo que eu tenho já publicado aparece a questão de os chamarem camaradas, o que, fazer aqui uma nota, esta questão de os chamar camaradas não tem que obrigatoriamente ser de esquerda. Nós na direita permitimos que a própria esquerda tenha adotado a retórica da forma como quis e que tornassem para eles as palavras como se fossem chavões. Eles pegam na história do 25 de Abril e colocam ali cravos, tornam aquilo uma história romântica, como se tivesse sido da maneira como eles propagam a informação.
esquecendo tudo aquilo que fizeram de ataque à propriedade privada. Mas ao mesmo tempo, eles, quando tentam adotar as palavras para eles, camaradas não é mais do que pessoas que dividem a camarada e, por princípio, a nível ideológico, são aqueles que partilham da mesma opinião e da mesma ideologia. Mas a direita, com medo de ser conotada com a esquerda, permitiu que eles adotassem as palavras para eles, e a principal guerra com eles é uma guerra ideológica quando começa na retórica, quando eles, através das palavras, tentam maniatar e dizer que isto é deles, e não é deles. Mas, no entanto, o PPD e o PSD sempre foi um partido de esquerda, e aquilo que está em cima da mesa, na realidade, ao longo dos últimos anos, é que sempre existiu esta alternância política, mas existiu muito pouca alternância ideológica. A nível ideológico, eles sempre foram muito próximos. Como eu já referi também diversas vezes, em 75 e 76, o CDS de facto tentou demarcar-se desta questão. A Aliança Democrática é muito importante nesta história, quando entra Ribeiro Teles e quando o PPM tem um papel importantíssimo, e depois isto tudo acaba por esvair-se quando, a 4 de dezembro de 1982, se dá aquilo que eles chamam o acidente camarada, e que eu continuarei a dizer que foi atentado. Portanto, nós estamos numa lógica. Vamos para eleições, obviamente, para as pessoas perceberem que com a queda do governo não caiu a Assembleia da República. Aquilo que acontece hoje é uma demissão do governo, ou seja, o governo, a partir do momento em que não tem a moção de confiança aprovada, está demitido. Mas, no entanto, a dissolução da Assembleia da República compete ao Sr. Presidente da República. O Sr. Presidente da República já informou que amanhã irá chamar os partidos da oposição. Pode, inclusive, ter a prerrogativa de convidar o Partido Social Democrata a apresentar novo Primeiro-Ministro, e ele pode aceitar ou não. É pouco crível, mas é possível. Poderá, inclusive, chamar o maior partido da oposição para formar governo, o que também não é muito aceitável, mas é possível. E, portanto, existem algumas soluções constitucionais que poderiam daqui advir, mas Marcelo Rebelo de Sousa já fez o favor, ainda nem sequer tinha sido votada a moção de confiança, e já o homem tinha anunciado que isto tinha que ir. Na quinta-feira teremos então o Conselho de Estado, e na quinta-feira, ao final do dia, após a reunião do Conselho de Estado, ou na sexta-feira, serão marcadas as eleições, e vamos suspender aquilo que é, a partir daí sim, é a dissolução da Assembleia da República. Terá certamente algum período aqui de transição, porque tem sempre. No mandato anterior, por exemplo, depois da demissão de Costa, nós ainda tivemos praticamente um mês. Tudo bem que houve um compromisso assumido pelos partidos para a realização e a aprovação do Orçamento de Estado, e nesta fase poderemos ter ou a passagem direta para ficar apenas com a Comissão Parlamentar Permanente, em que ficam alguns deputados para alguma eventualidade, ou teremos ainda aqui algum período. Por exemplo, amanhã ainda existem plenários, há plenários agendados, existem trabalhos em comissões para relações finais e trabalhos que têm que ser concluídos de coisas que já tinham sido aprovadas nesta legislatura, e portanto ficaremos a aguardar, depois da dissolução do Parlamento, por parte do Presidente da República, ficamos a aguardar então qual é o calendário das festas. Desculpem a expressão. O que é certo é que vamos entrar num ciclo infernal de eleições, com uma tentativa do PS e do PSD de tentar bipolarizar outra vez isto e de tentarem vir para o bipartidarismo. E é aqui que é importante estes vídeos, estas comunicações, as redes sociais, de percebermos que, não obstante o facto de eles serem, à data de hoje, os partidos que aparecem à frente nas sondagens, existem outras alternativas, e nós não podemos continuar a teimar ao final de 50 anos que só existem estas duas soluções. E de facto nós tentámos de diversas maneiras que esta situação não acontecesse. O Luís Montenegro colocou-se numa situação que ainda foi pior que António Costa, mas no entanto eu queria, e para terminar, deixar apenas a nota. O Partido Social Democrata sempre deu a mão ao Partido Socialista, e dá a mão ao Partido Socialista, que ao mesmo tempo tinha 70 e tal mil euros dentro de garrafas de vinho no gabinete do Primeiro-Ministro. António Costa não se demitiu porque estava a ser investigado, o que quer que seja. António Costa demite-se porque são encontrados mais de 75 mil euros no seu gabinete. E mesmo assim, o Luís Montenegro dá-lhe a mão para ir para o Conselho Europeu. O Partido Socialista é o partido que, mais do que 4.500 euros de Luís Montenegro, existia um que tinha um amigo especial que lhe entregava umas centenas de milhares de euros e que ao mesmo tempo tinha dinheiro no cofre da mãe.
Portanto, eles estão envoltos nesta questão ao longo dos anos e permitiram que a política seja arrastada para esta questão. E esta questão dos microciclos que eu estava a dizer, porque leva a um princípio que às tantas as pessoas e quem me está a assistir e quem vota, e assim como eu voto, coloca em causa não só o sistema partidário, mas também o regime democrático, e se vale a pena continuar nisto. Porque as pessoas às vezes podem não entender exatamente aquilo que se está a passar, e a maneira como é formada a opinião e como os influencers televisivos acabam por transmitir a opinião poderá muitas vezes não ser aquilo que é um facto real, e daí eu vou continuar, independentemente do futuro, vou continuar sempre com os meus vídeos para tentar enquadrar as pessoas daquilo que está em cima da mesa e da discussão que está em cima da mesa, para percebermos que, por exemplo, hoje, eu não sei se passou na televisão ou não, a comissão que eu presido, e mesmo para terminar, a comissão que eu presido, a Comissão do Poder Local, da Coesão Territorial e do Poder Local, hoje recebeu o ex-secretário de Estado do Ordenamento do Território, Hernani Dias, que entretanto se demitiu por causa da situação de ter as imobiliárias na lei dos solos, etc. Mas ao mesmo tempo hoje foi ouvida também a Presidente para a Autoridade da Transparência. Ora, e uma das coisas que a Autoridade para a Transparência se queixa é do facto de não ter meios. Porque a Autoridade para a Transparência não só vai verificar as declarações de interesse dos membros do governo, como verifica dos 230 deputados, como verifica dos responsáveis nos setores empresariais do Estado. E, portanto, são muitas as declarações que faz. À data de hoje, e ao final de um ano de estarmos eleitos, a Sra. Presidente assumiu hoje que ainda só conseguiram verificar cerca de 25% das declarações que foram enviadas para a Autoridade para a Transparência. E, portanto, nós tentamos criar mecanismos, e não é por falta de legislação. A Assembleia da República legisla e até legisla demasiado, no meu entendimento. O que falta é precisamente fiscalização, mas também dar meios de fiscalização. Não vale a pena colocarmos em cima da Autoridade para a Transparência ou de outra autoridade qualquer a competência para fiscalização, mas depois serem 3 pessoas, como hoje foi transmitido, 3 pessoas para fazer a verificação de mais de 2.000 entregas à Autoridade para a Transparência para que possa ser verificados todos os factos com a imensidão de papel e de informação que existe em cada declaração que nós preenchemos enquanto eleitos, fora depois os autarcas, etc. Por exemplo, para dar um exemplo, eu sou deputado e ao mesmo tempo sou vereador numa Câmara Municipal, e para aqueles parolos que costumam vir aqui para a caixa de comentários a dizer que o Chega é contra os taxos, mas que depois eu sou vereador e que sou deputado, apenas clarificar o seguinte: enquanto vereador na Câmara Municipal de Louros, e pelo facto de ser vereador da oposição e não ter ploro, significa que eu recebo apenas senha de presenças, e posso dizer sem qualquer problema, com o princípio de transparência claro. Num mês fortíssimo de trabalho intenso, de mais do que uma reunião na Câmara Municipal, eu poderei receber, no máximo, não chega a 180 euros por mês. Não é por reunião, é por mês. Portanto, a parolice daqueles que querem vir para aqui comentar essa porcaria, podem vir à vontade, porque eu não tenho paciência para aturar isso. Mas apenas dizer-vos o seguinte: se fosse vereador com ploro, aí estaria a trabalhar na Câmara Municipal, e eu estar a trabalhar na Câmara Municipal, assim como os presidentes de Câmara não podem ser, por exemplo, não podem ser deputados da Assembleia da República porque estão em regime de exclusividade com a Câmara Municipal. Portanto, antes de atirarmos as pedras e antes de virmos para aqui dizer parolices, convinha pelo menos saber do que estamos a falar, porque se fizermos as contas entre o dever e o haver para receber 180 euros por mês, de certeza absoluta que não é por isso que alguém está de norte a sul, independentemente do partido, não é por causa disso que está na política, de certeza, para ser vereador da oposição. Portanto, isto fica bem claro. Mas o que eu vos queria dizer era que quem é deputado preenche o seu registro de interesses enquanto deputado, e ao mesmo tempo a mesma pessoa, que é o meu caso, tem que preencher o meu registro de interesses para vereador. Isto não faz sentido nenhum. Eu sou a mesma pessoa e, portanto, os interesses e os bens que eu tenho estão declarados de um lado e servem para as duas funções. São dois processos de apreciação dentro da Autoridade para a Transparência. Portanto, de uma vez por todas, hoje, de facto, o regime tremeu, no meu entendimento. Mas mais do que isso, começou logo de manhã com estas audições, de facto, da Autoridade para a Transparência, e de percebermos que nós falamos muito, olha, é quase como o outro. Falam, mas não os vejo a fazer nada. E a realidade é essa. Isto, de facto, chegou um momento que nós temos de ponderar muito bem
quem é que nos representa na Assembleia da República, quem é que nos representa a nível governamental, se nos sentimos ou não representados e onde é que nós queremos a política portuguesa, a democracia portuguesa e este regime daqui a 5, a 10 ou a 15 anos. Enquanto continuarmos a gerir a coisa no dia a dia, apenas com a espuma dos dias, eu temo que estamos nós próprios a colocar em causa este regime e às vezes há quem diga, há uns provérbios que não sei bem se são provérbios, mas aparecem na internet, quando dizem quem adormece na democracia acorda na ditadura. É bom que se tome atenção ao que estamos a fazer e que não olhemos para a Assembleia da República, para um órgão de soberania, para uma casa que deve ter respeito, e a tratemos desta forma e achemos que isto é apenas um Big Brother, então um Secret Story.